pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Bem com a AvanteMed. Hoje nosso convidado é o Dr. Gustavo, nosso anestesista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Larissa. Estamos aí à disposição para responder as perguntas. Doutor, antes de tudo, o que é anestesia? Bom, já vamos começar com uma pergunta bem profunda, né? Bom, tecnicamente, a anestesia é uma especialidade médica na qual o profissional é treinado, né, durante 3 anos, né, 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de residência, para tirar a dor do paciente. Basicamente é isso, né? Você, através de drogas, medicações, procedimentos manuais, você consegue, a princípio, tirar a dor do paciente. Muitas vezes, no caso de anestesia geral, você tira a dor e a consciência do paciente, né? Agora, falando, isso é tecnicamente, grosseiramente falando. Para mim, Gustavo, eu tenho anestesia muito mais do que isso. Eu tenho anestesia como, vamos dizer assim, minha salvação espiritual. Porque é através da anestesia que eu tenho a oportunidade e a capacidade também técnica de fazer o que Deus pediu para todos nós fazermos. Porque a anestesia, ela tem uma face, que eu acho que é a face mais bonita, que é a urgência e emergência. Aquele momento que o paciente está mais fragilizado, que está com a sua saúde mais debilitada, em vias de morrer mesmo, em vias de perder a vida, é a atuação mais bonita da anestesia. É a hora que o anestesista entra em campo e faz um manejo de via aérea, faz uma intubação, que às vezes é muito difícil para os médicos emergencistas ou os primeiros que dão assistência. É nessa hora que o anestesista faz algumas drogas que voltam frequência cardíaca, pressão. É ele também que é responsável, às vezes, para a ressuscitação do paciente que já está em parada cardiorrespiratória. Então, nesse momento que a gente consegue salvar uma vida que está se perdendo, e a nossa atuação direta é capaz de salvar, que eu acho que é a parte mais bonita da anestesia. E é isso que a minha visão de anestesia é nesse sentido, que eu uso a anestesia para fazer o que Deus mandou a gente no segundo mandamento dele, né? Tratar o próximo como a ti mesmo, né? É aquela hora que toda vez que um plantão liga de madrugada, é um paciente que está grave, precisando de intubação, uma criança nasceu, chegou aqui muito grave, é a hora que eu falo assim, não, agora é a hora de eu, assim, valor nenhum paga isso. Eu tenho isso como minha salvação espiritual mesmo, que é fazer o bem sem olhar quem. Fazer o bem para... Às vezes você não conhece o paciente chegou ali na hora, né? Você, a sua mão direita dá sem sua mão esquerda ficar sabendo, né? Essa é a parte mais bonita para mim. Muito além do que simplesmente tirar a dor de um paciente. E é bom ouvir isso, doutor, porque é muito além da anestesia no bloco cirúrgico, né? Sim, não. Geralmente essas anestesias são no bloco cirúrgico. Sim. Só que é totalmente diferente de uma anestesia que você está querendo dizer, talvez eletivamente. Vou fazer uma cirurgia plástica, que é com horário marcado, com ambiente controlado, com tudo organizado, a sala arrumada. Sim. Numa situação de urgência e emergência, nada está preparado. Você não conhece o paciente, você não sabe se ele tem algum problema, pode acontecer alguma complicação durante o procedimento, você tem que tratar na hora, e aquela hora que você tem que ter aquela expertise, tem que ter aquele instinto de fazer, não, já vou tratar isso aqui, porque às vezes foge do controle. Uma situação de emergência, essa é a parte mais bonita que eu acho da anestesia. Sim. Né? A anestesia é muitas vezes o momento mais vulnerável do paciente. Como você lida com essa entrega tão profunda? Então, é justamente o que eu falei, né? A parte mais bonita da anestesia é quando o paciente está nessa situação de vulnerabilidade, tanto eletivamente quanto na urgência, mas é uma responsabilidade muito grande.
Às vezes você está com várias vidas na sua mão ali, que você tem que salvar, você tem que fazer o melhor que você tá disponível ali, né? São pais, são filhos, são mães, são bebês recém-nascidos e eu enxergo como uma responsabilidade e eu sempre procuro fazer o meu melhor, porque salvar essas pessoas faz parte do que eu vim fazer aqui nessa vida. Eu sou muito religioso, né? Ultimamente tenho me aproximado ainda mais dessa parte religiosa, então é inevitável a gente questionar, sabe, o sentido da vida, o que a gente veio fazer aqui, nós estamos aqui a passeio, a gente só vai viver, morrer, enfim, não, eu enxergo de uma maneira diferente. Eu acho que Deus mandou a gente nessa vida, cada um com um propósito, com um objetivo que Ele quer que a gente faça, e Ele deu algumas dicas, né, pra gente do que Ele quer que a gente faça nessa vida. Essas dicas eu considero, a gente chama de talento, dom, habilidades, que é aquela coisa que você faz melhor do que a maioria das outras pessoas, aquela coisa que você faz diferente. Talvez isso é a dica do que a gente veio fazer aqui. E eu enxergo a anestesia dessa forma. Eu fazendo uma anestesia, salvando vidas através da anestesia, eu estou cumprindo o meu papel no mundo, nessa vida. Por isso que esse lado espiritual da anestesia me toca tanto, sabe? Uhum. Existe algo que os pacientes dizem ou fazem antes de serem anestesiados que te marca? Existe algum padrão emocional nesse momento? Ah, sim. Os pacientes de urgência e emergência geralmente eles estão entregues. A gente não tem nem contato, né? Tem que resolver na hora. Mas os pacientes de cirurgias eletivas, eles têm muita ansiedade, né? De saber como é que eu vou acordar, eu vou dormir. O paciente já chega com uma ansiedade já bem aumentada. O que tem minimizado bastante essa questão das perguntas, né? Meu cabelo vai cair, eu vou morrer. Tem vários tipos. A consulta pré-anestésica, que é o que a gente faz aqui na AvanteMed, ela tem assim, melhorado muito essa questão. Porque na consulta pré-anestésica, o paciente que vai ser anestesiado eletivamente, ele passa com o anestesista alguns dias antes, é explicado tudo para ele, como é feito, os cuidados que tem que ter, os riscos. Você já consegue prever os riscos das complicações que ele pode apresentar durante o procedimento e para o anestesista que for anestesiar, já se precaver com relação a isso. E nessa consulta também, a gente já avisa o paciente, você tem alergia a tal medicamento, não esquece de falar no dia do procedimento. Toda essa preparação, essa orientação minimiza muito essa ansiedade que gera essas perguntas, né, de insegurança, né? Mas, graças a Deus, com essa conduta que se tornou obrigatória desde 2010, tem melhorado bastante essa ansiedade dos pacientes. Você já refletiu sobre a consciência durante a anestesia? Então, a consciência dos pacientes, né? Então, é uma pergunta que, assim, eu nunca fui anestesiado com anestesia geral. Porém, vários pacientes, eu sempre pergunto para os pacientes, né? Depois que eles acordam, tem uns que são vários relatos totalmente diferentes e aleatórios. Teve uma senhora uma vez que falou comigo que estava sonhando que estava lavando roupa em casa. E acordou como se tivesse... Nossa, eu não estou em casa não. Tem outros que falam, eu sonhei que eu estava correndo, né? E acorda mais agitado. Certa vez relatou comigo que estava num bar, estava com os amigos. Então, eu acho que assim, quando o paciente entra em anestesia profunda, os sonhos, né, são os mais variados. E tem outros que acordam falando assim, nossa, eu só lembro que você injetando o remédio e agora eu tô aqui, tipo, sem consciência nenhuma. Eu acho que isso é muito variável de paciente para paciente. Tem alguma história que já marcou sua carreira? Ah, sim, várias. Há uns 10 dias mesmo, assim, acaba que me marca depois, sabe? E que eu fico sabendo do resultado. Porque muitas vezes, o que é bonito na anestesia também, eu acho isso, sabe? A questão você ser anônimo.
muitas vezes a gente fica sabendo depois o resultado do que você fez depois. Porque o paciente que é anestesiado em urgência e emergência, ele não conhece o anestesista, não fica sabendo naquele momento, só fica sabendo depois, né, que ele geralmente vai conhecer o clínico, o cirurgião que vai cuidar dele depois que ele melhorar. Mas o anestesista mesmo não vai conhecer. Certa vez eu estava de plantão na cidade de Itamarandiba, estava no bloco cirúrgico, né, anestesiando as cirurgias eletivas, e chegou o médico do PA, assim, pálido, branco e desesperado. Nossa, chegou uma criança, tá afogada, tá parada, tem parada cardíaca. E ela veio chamar o cirurgião que estava operando. Na hora eu falei assim, né, tem aquela coisa, né, o plantão com anestesista nunca acaba. Qualquer hora que a gente é solicitado, a gente tem que está disponível para poder ajudar. Na mesma hora eu falei assim, gente, olha esse paciente aí que está na mesa, eu vou lá ajudar. Fui lá, realmente o menino estava em parada cardiorrespiratória, eu disse, calma, vamos acalmar, peguei o dispositivo de ventilação, aspiramos a via aérea, entubei, comecei as manobras de ressuscitação, o menino voltou acho que no terceiro, segundo ciclo, aí deixei ele entubado e voltou com os parâmetros bons, depois a gente fez adrenalina. A pediatra chegou, falou assim, assume aí que eu estou com um paciente na mesa, eu fiz isso, fiz tantas manobras, entubei, está em ventilação mecânica, deixei pronto. E depois eu fui embora, né, do plantão, deixei o menino com aos cuidados da pediatria. E aí eu voltei um mês depois em Itamarandiba, os meus plantões lá eram mensais. E quando eu cheguei, o pessoal falou assim, Gustavo, queremos te agradecer por aquela assistência, o menino está bem, sobreviveu, né, que ficou bem uns minutos em parada cardiorrespiratória, e a gente está acompanhando e graças a Deus a gente conseguiu salvar. Esse é um caso que me marcou bastante, talvez o pessoal de Itamarandiba aí que for assistir o vídeo vai lembrar disso. Outro caso foi mais ou menos há uns 10 dias, eu vim atender um paciente aqui na Avante mesmo, para avaliação pré-anestésica, e a acompanhante da paciente virou para mim, você que é doutor Gustavo, anestesista? Eu falei assim, não, sou eu mesmo. É porque eu queria te agradecer, você salvou a vida do meu sobrinho. Eu falei assim, nossa, mas como, quando? Falou assim, foi um caso lá no hospital, que ele nasceu com parada cardiorrespiratória, não estava respirando, eles te chamaram na hora, você chegou do bloco cirúrgico, ventilou e ficou esperando lá até ele conseguir, o pulmão dele começar a responder. E graças a Deus o menino está bem, aí me mostrou a foto do menino e tal, e eu falei com ela, eu falei assim, para mim, isso que eu fiz não é você que tem que me agradecer. Eu que tenho que te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de salvar uma vida. Porque isso aí, você acha, óbvio, né? A gente salvou seu sobrinho, mas eu estou me salvando. Isso é um privilégio para mim. E essas coisas assim me marcam muito quando eu vejo que alguma coisa que eu fiz ali salvou a vida de um paciente, sim, foi determinante para a continuidade da vida de uma criança, que futuramente vai ser um pai, que futuramente vai ser um avô, que isso aí é uma família inteira envolvida, não é uma vida, né? Sim. Enfim, eu procuro enxergar dessa forma, da forma mais global. E vários outros casos, eu também trabalhei no SAMU por 4 anos, né? Foi uma casa para mim, foi uma escola onde eu aprendi muito, aprendi a lidar com a vida naquele momento mais difícil que tem, se atender um acidente no asfalto com múltiplas vítimas, às vezes sem condição de atender, coloca um paciente na maca, o outro no banco da ambulância. Teve uma vez que a gente, eram múltiplas vítimas, o enfermeiro foi na caçamba de uma caminhonete, eu fui levando 2 pacientes na ambulância, o motorista teve uma lombalgia na hora de tirar uma vítima da ferragem, e são profissionais assim, que eu tiro o chapéu. Assim, lá no SAMU, eu trabalhei na base de Minas Novas, então meus colegas de lá eu tenho um carinho especial e tenho vontade de voltar um dia. Tive que sair por questões familiares, né? Mas ali é onde a gente consegue
fazer o bem para as pessoas mesmo que estão no momento mais vulnerável da vida, né? E é isso, sabe? A anestesia é muito além do que tirar a dor. Se tem uma mensagem final que eu queria deixar aqui no podcast, né, para o público, é essa, que a anestesia ela vai muito além do que a gente conhece, a gente tem a impressão, né? É muito além. É ali que você consegue fazer o bem real para quando uma pessoa está precisando. Com isso, pessoal, a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela sua presença, doutor, trazendo essas mensagens. São histórias lindas, né? Pessoal, curtem, comentem. Se quiser deixar algum comentário, algo que queiram trazer, né, que a gente traga aqui para o próximo podcast, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima. Tchau.